Olá, eu sou Andrea Pasquini, sou cineasta e faço parte do grupo de curadores do Inédit. Estou aqui para uma conversa bem gostosa hoje com os realizadores Sérgio Machado e Jorge Walker, diretores do tocante, muito emocionante filme Neo Gibá. Bem-vindos, o Neo Gibá está participando da mostra competitiva do Inédit. E para mim foi muito emocionante assistir o filme. Acho que é um filme elegante, né? Um filme de muita música e não muitas palavras, e que traz uma realidade que para mim foi uma surpresa muito bem-vinda, né? De ver uma juventude periférica, preta na maioria, e com um talento absurdo na música, né? Histórias de superação. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho como foi que surgiu o Neo Gibá, né? E o que o Neo Gibá representa para vocês na carreira de vocês. Você estava falando da emoção, é engraçado, assim, porque o George e a Juliana, que montaram mais, eu durante um tempo fiquei afastado da montagem, e eu vou te falar que quando eu via o primeiro corte inteiro, assim, quando eu senti que a coisa estava funcionando, apesar de ter feito, de ter participado da feitura dele, eu me emocionei muito, muito, assim, de chorar baldes, assim, porque eu acho que eu não sei o quanto isso tem a ver com o filme, o quanto tem a ver com o que está acontecendo com o Brasil, assim. Eu estou aprendendo a cada dia a ficar mais distante de um sentimento de país e de mais desgostoso, acreditando menos nas pessoas, assim, no potencial do Brasil, né? Tudo que eu tenho visto ultimamente é muito feio, né? As pessoas agressivas, a violência, a falta de empatia. E para mim foi um choque quando eu vi, porque assim, há muito tempo eu não me sentia assim. Quando eu vi no final os meninos tocando no maior teatro do mundo, a Opéra de Paris, sambando, baiano, né? Eu sou baiano, com a bandeira brasileira, que eu chorei, assim, eu tive uma crise violenta de choro, porque me deu a sensação que o Brasil não é isso que a gente está vivendo, pelo menos não é só isso, né? Tem um potencial de beleza e me pegou demais, assim. Aquela bandeira, eu devo dizer para vocês que assim, foi um presente, porque eu não suporto mais a bandeira brasileira. E quando eu vi a Eu bandeira não ali, eu suporto falei, bandeira brasileira, não suporto mais verde e amarelo. E aí depois eu vi que eu ainda amo a bandeira, ainda amo o verde e amarelo, e que isso foi uma espécie de reconciliação. Aquilo ainda me emociona, que ultimamente eu estou acostumado a ver a bandeira, gente carregando a bandeira e agredindo enfermeiro, chutando um cara que chutou uma mulher coberto com a bandeira. E aí, por ver isso me emocionou demais, assim, eu chorei, assim, eu não tinha visto, quando eu vi a imagem, foi uma reconciliação para mim com o Brasil, com a Bahia, me pegou muito forte. Então me senti muito orgulhoso de ter participado desse projeto. Foi um convite da Cláudia Lima, né, que trabalha já com Neogibá, que é uma amiga de muito tempo. Para mim eu já fiz um filme, um longa-metragem de ficção, chamado Tudo que Aprendemos Juntos, que é sobre um maestro de uma orquestra, mas foi uma emoção incrível, assim, participar disso, acompanhar esse projeto do Neogibá, sendo baiano. Para quem não conhece, o Neogibá é um grande orgulho da Bahia, um dos maiores da cultura baiana, assim, as pessoas, né, todo mundo enche a boca na Bahia para falar do Neogibá, e acho que estou feliz de talvez tornar o projeto ainda mais conhecido fora também da Bahia, do Brasil. Foi um presente para mim participar desse projeto. então, aproveitando, eu vou embutir mais uma pergunta nessa, que é uma pergunta talvez um pouco mais focada, mais técnica, talvez dentro do documentário, para ouvir o Jorge, que é assim, como que se deu a parceria de vocês e como é que é co-dirigir um documentário, né? Ter dois diretores, assim. Para mim também foi um presente, foi uma experiência linda, linda em todo sentido, né? E eu comecei a trabalhar, conheci minha mulher é baiana, eu sou venezuelano, não? Mas tenho morando aqui 5 anos no Brasil, minha mulher é baiana também, então essa ligação forte com o Brasil, meu filho é brasileiro. E também por esse sistema que é New Gibá está baseado no sistema que foi venezuelano da música para
para a periferia, não, para as pessoas carentes, etc. Um sistema de música como uma coisa social muito forte, né, lá na Venezuela, né, e para mim foi muito emocionante. Eu comecei a trabalhar com o Sérgio, fazendo uma série juntos, nós feitos, uma série de ficção como roteirista, né, e muito naturalmente eu adorei trabalhar com ele, a gente fez uma amizade, uma colaboração muito bacana, muito tranquila, muito serena, né? E não é fácil, não, no cinema às vezes. E aqui também, se viu muito natural, o projeto tinha começado com Cláudio e Sérgio, né? O Sérgio me aproximou para colaborar com ele, e eu fiz uma parte de filmagem, depois Sérgio, todo mundo de filmagem, o início a gente trabalhou na montagem juntos, depois eu voltei, mas foi realmente uma troca muito bacana. Eu fiquei muito encantada com o Yuri, né? O Yuri que absolutamente não diz nada no filme todo, né? Fala um oi com a avó, mesmo com os amigos ali, você vê que ele é monossilábico. E ele é quem faz essa amarração mesmo da narrativa do filme, e aí você percebe ali o desafio, a tensão, tudo pelo olhar, né? Uma seriedade, até uma certa, uma tensão no corpo mesmo, né? O jeito dele andar. E que tudo vai crescendo, crescendo, crescendo com ele. Você vai acompanhando né, a pressão que ele deve sentir para passar na audição, né, o deslumbramento super discreto nos olhos dele andando pelas ruas da Itália. E para tudo chegar, não é um spoiler do filme, mas enfim, né, para chegar naquela imagem do sorriso dele depois do concerto em Paris e dele falando com a avó na rua, né? Então, assim, me chamou muita atenção esse menino, que é um menino calado, e que com a música e com as expressões dele, ele diz tudo, né? Ele sintetiza. Eu queria saber se vocês optaram por ter esse acompanhamento do Yuri desde o início, se ele chamou a câmera, a observação, ou se vocês fizeram isso com outros personagens, se vocês poderiam falar um pouquinho dessa solução da linguagem também do filme, né? Porque acho que vocês fazem os depoimentos provavelmente no final de tudo, né? Depois de tudo. Então é um filme de observação, né? É engraçado assim, o Yuri me chamou a atenção quando eu vi a orquestra inteira tocando, ele me chamou a atenção assim, que é engraçado que é uma escolha muito improvável, né? Você escolher uma pessoa ultra, hiper tímida, que não fala nada o tempo inteiro, e um cara calado, silencioso. Mas eu achei o rosto dele tão expressivo, achei tão. Ele me chamou a atenção no meio. E aqui os meninos baianos de periferia, na sua maioria, são os caras transados, desinibidos. Mas eu pensei assim, eu escolhi aquele cara tão tímido, que me parecia, por outro lado, que o olhar dele dizia tanta coisa, que tinha uma vida interior. Me deu muita curiosidade de conhecer ele, eu saquei a atenção. Eu acho que ele tinha uma coisa de ser um personagem que estava ali, que ele poderia ir e poderia não ir, né? Ele era bom, a gente não tinha certeza se ele ia passar ou não, e então a gente ia viver a frustração, né? Ele tem a irmã, né, que toca, a avó é um personagem fascinante, né? A avó que foi quem motivou tudo, quem teve a ideia inicial, a mãe, uma batalhadora, o pai, que é um cara menos central ali na coisa da música, mas que tem orgulho dos filhos. A gente achou que aquele acompanhar essa história através dele, mas através da família, podia ser potencialmente assim interessante. E tiveram momentos bonitos, assim, uma coisa que foi bacana foi na hora que eles saíram, o primeiro ser humano, a primeira pessoa, as primeiras pessoas, o Yuri e a Ingrid, são as primeiras pessoas daquela família que saem do Brasil, né? Que viajam de avião e que vão fazer um tour pelo mundo. E o que eu achei mais bonito, assim, o Neo de Bar realmente é fascinante, mas o que me pegou muito, assim, foi ver a comunidade, que aquela viagem era como se tivessem 100 pessoas viajando junto com ele. O orgulho do bairro inteiro de ter alguém daquela comunidade que ia viajar pelo mundo, as pessoas, assim, teve uma imagem que a gente acabou não pegando, mas dos vizinhos chorando. Eu achei isso tão louco, assim, o que é a importância daquilo, não só para aquela família, para aqueles meninos, mas
para uma comunidade inteira, sabe? Como se fosse uma redenção de um monte de gente. A quantidade de gente que foi para a porta, os colegas perguntando, eu achei tudo muito... Aquela conversa com os meninos é deliciosa. É, Né, assim, do euro e depois do avião, como é que pode? Assim, você vê que tem uma coisa de representatividade mesmo ali. exatamente, assim, ele tá, é como se tivesse... E aí me dá uma sensação, assim, forte, assim, de pensar, pô, que é muito orgulho, assim, mas é que muito mais gente merecia isso, né? Tipo assim, a gente tinha que fazer isso de uma escala maior, realmente para transformar um país, né? A arte, a educação, assim, é chave de tudo, assim, talvez onde a gente tenha falhado, assim, porque o efeito disso naquelas pessoas e naquela comunidade ali, que o orgulho de todo mundo de ver aquilo é muito forte, assim, foi muito bonito de ver isso, assim, e você fica sacando que esse é o caminho, né? E que muita gente precisava passar por isso, assim, uma escala, tipo, gigante, eu acho, né? Jorge, e quando e esse material, então, assim, o Sérgio, você foi junto para a Europa A e gente fez, a gente se dividiu, eu filmei mais a tá. parte da Bahia e o Jorge foi para a Europa, eu não fui para a Europa. Ah, entendi. E como é que foi essa chegada? Eu sei que assim o filme mostra, a gente vê, né? Assim, os meninos, enfim, andando pelas ruas e aquele deslumbramento. Mas como é que foi quando você pessoalmente sentiu, né? Essa diferença tão grande, né? Desses meninos que nunca talvez tenham saído da Bahia e que chegam, né? Voaram talvez pela primeira vez. Não, como você fala, um deslumbramento, uma coisa, um orgulho, e uma dignidade também, não tem um orgulho de ser brasileiro, de representar o programa Neo Jubá, ou seja, tem uma coisa muito forte, né? Mas sim, para eles era, bom, é por isso que você vê, eles ligam para a família, se gasta com a família, estar aqui, a Torre Eiffel, não sei o quê. Ou seja, é uma descoberta do mundo, né? Mas justo com essa experiência musical, não? Com essa pressão também, de ter que tocar nesses teatros incríveis, etc. Né? Mas com muito orgulho, né? Muita dignidade nessa beleza, não? E aí eu acho que tem uma coisa de um deslumbramento sereno, assim, porque eu acho que também uma coisa bacana lá do programa Neogibá, que eu acho que é um trabalho que o Ricardo e a turma toda lá, os professores, acho que tem uma coisa de também manter esses meninos com o pé no chão, sabe? Que eles não são, não é uma coisa de largar eles no mundo e eu acho que eu percebi, assim, vendo as preleções, ouvindo as coisas que eles falavam antes, assim, tem uma preocupação grande de dizer que os que não foram, porque houve uma seleção e nem todos foram, os que não foram, para eles não ficarem frustrados, que eles podem ir na próxima vez, e os que foram, para não se acharem melhor do que os que não foram, assim, uma coisa. É um programa que tem a coisa toda, né, a formação musical forte, mas eu acho que tem uma preocupação grande, assim, com cidadania, com colocar esses caras, mesmo os que não virem músicos profissionais e tudo, eles vão virar cidadãos, né, cidadãos mais conscientes, mais... E não, que é um aprendizado de vida, né, Juba? Mais que da música, né? Que muitos vão trabalhar com os outros, a disciplina que requer a música, né? Tem uma coisa que é para a vida toda, né? Não somente muitos não. de solidariedade, né? Porque uma orquestra só funciona se o seu colega for tão bem quanto você. Então, né, eu acho que é um exercício. Música é incrível, música de orquestra, porque incentiva disciplina, confiança um no outro, solidariedade, empatia, né? Porque não adianta, se você tocar muito bem e os seus colegas não tocarem bem, ninguém vai te ouvir bem, né? Vai ser um caos. Então, tudo é um exercício, é lindo, né? Acompanhar o cotidiano de uma orquestra. O filme ainda teve o que eu vou dizer imagina, não é um presente, mas ainda teve essa crise, né, que é a oportunidade de tocar com a Marta Argerich, que eu achei sensacional. Falei, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Né, e tem essa fala, né, que ela se machuca e eu acho que a entrevista da menina sintetiza tudo isso que você está dizendo. Quer dizer, eles tiveram que tocar sem regência, né, ela espalhando e a torcida para que o outro fizesse bem, o outro fizesse bem. Então, é muito bonito isso, É né? bonito, né? A gente vive essa crise, né?
vai tocar como o maior pianista do mundo e ela cai, né, na véspera, né? E aí vou ter que tocar com um outro grande pianista, que é o Ricardo Castro, mas... E aí, como o Ricardo era o regente, ele não pôde reger, né? Ele tinha que só tocar. E a Spala, que era uma menina, né? Uma adolescente quase, né? Vai ter que meio que comandar essa orquestra e dar certo. É uma história muito bonita, assim, né? Muito cheia de emoções, assim. Eu fiquei... E nesse momento eu acho assim que é um filme importante para se ver agora. Para mim foi importante, assim, até porque eu não fui, né, nessa parte da filmagem na Europa, mas assim, pô, você entender que pô, o Brasil pode ser incrível, né? Só precisa, não é. E isso que está acontecendo agora não é o Brasil. Pelo menos não é só isso, né? Tem uma capacidade, as pessoas, quando têm uma oportunidade, elas podem, né, brilhar de uma maneira linda, né? E uma curiosidade, a produção na Europa, como que era essa equipe? Porque assim, os registros dos concertos, eles eram feitos por uma equipe de lá, porque tinha bastante câmera, tinha uma decupagem, e dá para perceber, eu imagino, que tem talvez uma, duas câmeras que são câmeras dedicadas ao filme. E me parece que tem um registro que é um registro do concerto. É isso? Vocês tiveram acesso ao registro do concerto ou a produção do filme que proporcionou isso? Não, a gente, só o concerto de Paris, que é o concerto final, lá teve um registro, a gente filmou também, a gente tinha 2 câmeras, treino, era o diretor de fotografia, eu também fiz uma câmera, a gente tinha 2 câmeras, e esse concerto de Paris sim tinha uma equipe de filmagem, da Arte, uma televisora que filmou, e ele deu essas imagens, 4 ou 5 câmeras, né, desse concerto, mas todos os outros concertos fomos nós dois que filmamos, com 2 câmeras. Muito Então bom. a gente teve que A gente fez o tempo inteiro o filme, né, com a equipe sempre de 3 pessoas, né? 3 pessoas. Então era. Um fotógrafo, um técnico de som e um diretor que eventualmente fazia uma segunda câmera, né? Sei bem como é isso. Que é bacana, né? Porque você ganha intimidade também, né? Exato. Você não chama a atenção das pessoas e tem a possibilidade de filmar sem ser percebido, né? Sem causar. Eu ia perguntar, porque é uma coisa muito forte que eu percebi, que tem momentos muito sublimes, assim. Um deles durante o concerto, né? Eu esqueci o nome da menina, que é a Spala, mas a forma como ela olha para a Marta tocando, né? E vocês mantiveram um tempo mais longo nessa imagem, é um plano que eu achei belíssimo, assim, sabe? E aí, provavelmente, é um plano feito por vocês, né? Então, que vai trazendo, mesmo a câmera que busca o Yuri ali no meio, né? E tem uma outra imagem também, que é do menino que tem um cabelo bem descolorido, eu não lembro se é fagote, se é clarineta que ele toca, mas ele fecha os olhos no meio do concerto e ele se entrega. Então, eu acho que o filme é construído muito com isso também, né? Com essas imagens que são muito sensíveis, muito delicadas, assim. Não, a gente também filmou os ensaios, não? Então a gente depois fez uma reescritura na montagem, não para dar vida assim aos concertos, tentar dar vida aos concertos, aos shows, etc. Mas sim, foi. Mas a gente também estava nessa óptica, como você falou no início, bem observacional no início, né? Depois a gente integrou as entrevistas, mas a gente queria fazer uma coisa quase silenciosa, não? Porque já tem outros filmes feitos sobre esse trabalho, esse tipo de orquestra, e a gente quis fazer algo diferente. Eu acho que a gente é assim. E aí eu tinha, em algum momento, a gente chegou a pensar no Yuri narrar tudo isso, ele ser a voz da orquestra. Mas depois não era natural nele, ele é esse cara silencioso, ele tentou fazer. Depois a gente fez as entrevistas, eu pensei em ele falar, ele ser o porta-voz do grupo, mas depois a gente acabou achando que era mais o formato com as outras pessoas falando também. Era como se ele fosse um representante de tudo, mas ele é mesmo esse cara, né? Silencioso, observador, né? E ele tá ali como, como ele é, né? Ele é aqui assim mesmo. Não é? Mesmo quando a gente falava, não, conversava com ele, na vida ele é monossilábico, né?
um Dorival Caymmi, sei lá, coisa. E Bahia maravilhosa. E, gente, só para não estender muito, aí uma curiosidade mesmo, assim, umas 2 semanas atrás, o trecho, como eu já tinha visto o filme, né, na curadoria, daí eu vi o trecho de Tico Tico no Fubá que viralizou, né, que a orquestra soltou, e que aí um monte de gente que eu conheço compartilhando, e ainda não tinha sido divulgado, né, o resultado do Inédit, então eu falava, putz, e nem dá para falar nada, né, vamos ficar aqui. É, e muita 2,5 gente, milhões já está de pois views. é, e muita gente falando, isso aqui é o Brasil, né? Isso sim me faz acreditar. Isso. Foi assim, mesmo tendo feito o filme, foi a sensação que me deu, foi muito forte, assim. E aí, para mim, é o Brasil Brasil e a Bahia. Quando eu vi aqueles dois meninos sambando no final, com uma elegância, assim, que eu acho que, tipo, na minha. Não sei se eu estou sendo agora. Se eu estou exagerando, mas assim, eu acho que ninguém pode dançar tão bem quanto dois negros da Bahia, assim. A elegância com que aqueles caras dançam, uma orquestra, assim, me pegou de um jeito, assim, que eu tenho que me segurar para não, só lembrando, não chorar, assim, porque veio num momento, assim, quando eu vi pela primeira vez, que assim foi, eu acho que o ápice meu de descrédito, assim, no país. Então me renovou de um jeito, assim, vendo aqueles caras dançando, flutuando, né, num palco quase de Paris, me deixou assim sem fôlego de ver. E eu tenho uma relação muito forte com a música porque meu pai e minha mãe eram músicos de orquestra, então e eles eram duros, então eu não tinha babá, eu fui criado numa orquestra sinfônica e meu filho agora tem 15, aprendeu violino. Então eu sou pai, eu sou filho e o talento musical pulou uma geração, mas eu sou Mas essa geração continua dando conta, né? Acabou de fazer um filme sobre isso. é, E vocês a acham que música que toca. essa viralização pode expandir, né, um pouco, ainda mais o poder do filme? Porque eu pensei nisso, eu falei, pô, que bacana, né? Quando as pessoas souberem que isso é um pedaço do filme. Eu acho que sim, eu acho que isso é bem bacana. É engraçado, assim, eu fiz um outro filme sobre orquestra e foi um filme que não foi muito visto no Brasil, mas que a gente vendeu, assim, para muitos filmes. Ficou meses, quase 6 meses em cartaz no Japão. Na França foi lançado em mais de 300 cinemas na França. Então, acho que tomara que ele funcione bem no Brasil, mas eu acho que fora do Brasil ele tem um potencial realmente muito grande. Assim, a gente foi lançado na Espanha, de um lançamento bem grandioso. Assim, acho que acho que foi o maestro Cláudio Abbado que disse uma vez que o futuro da música clássica está na América Latina, falando provavelmente da Venezuela, mas também, né, do Neo Gibá, da Orquestra de Heliópolis, que é incrível aqui em São Paulo, assim, que tem uma vida, né, nesses meninos, eles tiram uma certa sisudez da música clássica e dançam e brincam com o instrumento. Então é uma experiência ver um concerto do Neo Gibá ou da Orquestra de Heliópolis. No Rio acho que tem um projeto Vila Lobinho, se eu não me engano. É uma experiência sensorial, né? Porque os meninos dançam, né? Enquanto tocam, e você vê o gingado. Na coisa da Bahia tem aquele sambá, que é um negócio que eu achei inacreditável, assim. Então, eu vou te dizer assim, que essa imagem do menino sambando, dançando com a bandeira brasileira, acho que foi esse ano passado, foi a imagem que mais me marcou, assim, de eu repensar o que eu estava sentindo com relação ao Brasil, assim, de distanciamento, de que eu estou vendo as coisas que estão acontecendo e não me sinto muito pertencente a esse lugar. E vendo o filme, aí eu me dei conta, não, isso está tudo meio latente aqui em mim, mas basta um menino sambar daquele jeito com a bandeira brasileira para de repente vir todo o amor que eu tenho pelo país e toda a crença que eu tenho nas pessoas do meu país, que está meio cochilando aqui, meio reprimida, ela veio assim, eu tive uma explosão, eu chorei muito assim quando eu vi. Acho que é uma coisa relacionada com tudo que está acontecendo mesmo.
E Jorge, o que que você, como que você vê para a gente fechar mesmo, que a gente acabou até estendendo, mas a conversa está boa. Vocês vão, né, estrear é a estreia, né, do Neo Gibá, né? Então vocês vão estrear num festival que é um festival muito especial, e que vai acontecer online por conta de tudo que a gente está vivendo, né? Como que vocês dois veem essa nova possibilidade, esse momento, né? Quer dizer, a gente suprime um pouco essa oportunidade de ver na tela grande com todo mundo, que é sempre uma catarse, mas ao mesmo tempo tem uma ampliação de possibilidades desse filme ser visto, né? Como que vocês estão lidando assim com esse novo formato? Porque não tem jeito, né? É assim, a gente tem que se adaptar. Mas o importante é isso, eu acho que nesse momento, talvez, esse vídeo que você falou de realização, a gente está pensando, né? Algo a acreditar, algo de bonito, dessa humanidade, de afeto, né? No sentido dessa afeto brasileiro profundo, né? Que existe no país, né? Na cultura brasileira, né? Que é aqui no então, acho que a gente tem que o filme é visto, se a gente pode tocar as pessoas, a gente fez o filme para isso, né? Dar, iluminar, abrir uma janela para as pessoas, é isso que importa, né? Então, Quem sabe os 2,5 milhões não vão ver, aí a gente tá feito. E a gente sonhava, né, em fazer uma exibição no Teatro Castro Alves, que é a casa, que é onde eu acho que no lugar onde o Neo Gibá se apresentou mais, para ter o filme e um concerto junto. Mas isso fica aí para quando rolar a vacina. Ainda vai Vai ser a acontecer. redenção. Se tiver a vacina, a gente vai fazer ainda. Tá ótimo, gente. Eu não sei se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de dizer. Só agradecer, né? Mesmo agradecer a você pela conversa tão bacana e pelo Inedit que convidou a gente, né? Que nos selecionou para participar de um festival importante. E nosso desejo é esse, mostrar esse Brasil possível também para o mundo, né? Que a gente pode coisas bacanas também.